Amém, irmãos? Amém. Nós sabemos que todo o avivamento que aconteceu na história da igreja foi precedido de um retorno às Sagradas Escrituras. E nós sabemos que hoje, ainda que em muitos lugares o Senhor tenha abençoado os irmãos com a palavra de Deus, muitos dos nossos irmãos têm comido muito mal, têm se alimentado muito mal. E quando nós nos alimentamos de um leite falsificado, nós não crescemos. Por isso que Pedro diz que nós devemos buscar o genuíno leite espiritual, para que por ele nós cresçamos para a salvação. E isso é para os crentes. A palavra de Deus diz que se é que experimentastes que o Senhor é bondoso. A maioria de nós aqui, creio eu, experimentamos essa bondade e misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz em Efésios 2:4 que com amor eterno Ele nos amou. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Ontem, eu falei para os irmãos que tanto a nossa leitura como a nossa exposição da palavra de Deus está relacionada com 3 verbos. Os irmãos se lembram quais eram? Ler, explicar e aplicar. E isso é muito importante. Todas as vezes que você for compartilhar a palavra de Deus, nunca se esqueça disso. Ler a palavra de Deus. O que o autor está dizendo? Ler, reler, decorar, falar com paixão, com o coração pegando fogo. Dr. Martin Lloyd Jones diz que a pregação é teologia em fogo, pegando fogo. E um irmão chamado J. Packer diz que quando ele sentava para ouvir o irmão, o coração dele era elevado até o mais alto dos céus, porque aquele homem conhecia Deus. E a esposa desse homem diz que só pode conhecer ele aquele que tem por pressuposto que o marido dela, diz ela, era um homem de oração. Quais são as 3 palavras, irmãos? Explicar e aplicar. Não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, mas se depois algum irmão quiser, eu posso passar. Eu gostaria de mostrar algumas características de uma pregação que expõe a palavra de Deus, de uma pregação expositiva. A primeira dessas características é que a pregação ela é impulsionada pelo texto. Você já ouviu falar de um homem, de uma mulher que diz assim: eu já tenho o que eu vou falar, só me falta o texto. Você já ouviu isso? Já aconteceu isso com você, irmão ou irmã? Você teve uma grande ideia, e daí depois você diz assim: eu já sei do que vou falar, só me falta o texto. Repense sua maneira de lidar com as Escrituras. Que possamos repensar nossa maneira de lidar com as Escrituras. Toda palavra emana do texto. Nunca abandona o texto. É observação do texto, leitura do texto. Provém, como dizem muitos eruditos, da leitura sistemática da Bíblia, da leitura cuidadosa da Bíblia. E à medida que você lê a palavra de Deus fala. E quando a palavra de Deus fala, você tem o tema, você tem os títulos, você tem as subdivisões, ela fala por si só. O Espírito sopra sobre a palavra. A palavra emana do texto. Eu já tenho a mensagem, irmão, só me falta o texto. E essa pregação, irmãos, ela pode ser sequencial, ou seja, como fazia Calvino, pregava versículo por versículo da palavra de Deus, lendo, explicando
e aplicando. Ele dizia: pregação bíblica é explicação da palavra, é aplicação da palavra. E ele foi exilado para fora de Genebra, tinha parado o sermão num versículo. Anos depois, quando voltou, abriu a palavra de Deus e diz: vamos continuar de onde nós paramos. E continuou expondo do próximo versículo. Isso é uma pregação sequencial. E isso, irmãos, ajuda muito o pregador. Sabe por quê? Você está, por exemplo, expondo Mateus. E há muitos adultérios na igreja. E você chegou no capítulo 19 de Mateus. Você está seguro. Você não está dando indireta para ninguém. Você está livre de toda acusação. Foi o momento de você pregar Mateus capítulo 19. Você está firme. Você está expondo a palavra de Deus. É fácil escolher os temas. Não precisa de muita criatividade. Não precisa de malabarismo. O texto nos dá os temas. Amém? O texto também força você a escolher aquilo que você não escolheria. Irmão, não gostaria de falar sobre isso, mas cheguei logo nesse texto de Pedro, que fala que Jesus foi lá para os espíritos de prisão e pregou a eles. E agora, como é que eu vou expor esse texto, irmão? Você vai ter que se dedicar, estudar, ler, amém? Apresentar o texto com sinceridade, com verdade diante de Deus. Existe também, irmãos, um tipo de exposição que nós chamamos de seccional. Quando você prega um capítulo inteiro, quando você prega, por exemplo, uma perícope inteira, um parágrafo inteiro. Quando, por exemplo, Jonathan Edwards pregou 1 Coríntios capítulo 13, e dessa pregação e dessas pregações surgiu um livro, deve ter umas 400 páginas, de 1 Coríntios capítulo 13. É uma pregação que expõe uma parte do texto. Também nós temos uma pregação tópica. E muitos dizem que a pregação tópica é uma pregação que você tem o título, depois você vai na Bíblia para buscar conteúdo para esse título. Não é verdade. Uma pregação tópica é uma pregação bíblica. Spurgeon era um pregador de tópicos, mas era um pregador bíblico. Não é verdade? Então a primeira marca, irmãos, é que a pregação é impulsionada pelo texto. Isso vai fazer com que você seja bastante dedicado ao texto. A segunda é que a pregação exalta Deus. Leva as pessoas a concluir quem é Deus. Ela glorifica Deus. Faz com que o nome de Deus seja exaltado. Deus é exposto diante do povo. E qual é o resultado disso? Louvor, adoração, exaltação, entrega, conversão. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós falamos das coisas que nós participamos em Deus. Amém? Em terceiro lugar, a pregação eficaz e expositiva é a pregação que é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Qual é o nosso assunto, irmãos? Eu lembro que uma pessoa disse para mim assim: poxa, irmão, eu gosto tanto de ler o livro dos Salmos, acho tão lindo. Eu gosto tanto daquelas poesias. E muitos irmãos dizem: se você lê os Salmos e não encontrou Cristo nos Salmos, você não encontrou nada. Se você leu Provérbios, buscando palavras de sabedoria e não encontrou Cristo, você não encontrou nada. Toda pregação deve ser centrada na pessoa de Jesus Cristo. Deve ter uma ligação direta com a história da redenção. Deve ter conexão direta com a pessoa de Cristo e sua obra. Ela deve ser centrada em Cristo. Cristo é a autoridade. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o cabeça. E quando a Bíblia fala que Ele é a cabeça, significa que também Ele é o suprimento do corpo. Ele é tanto a autoridade do corpo como o suprimento do corpo. Em quarto lugar, essa pregação deve ser capacitada pelo Espírito de Deus. Ela deve ser dependente do Espírito de Deus. Os irmãos veem como nisso está a Trindade ligada totalmente à pregação. Quando você estuda
a trindade na economia divina, você percebe que todas as coisas provêm do Pai. A expressão grega é ek, por meio do Filho, dia, no Espírito Santo. Então, tudo que nós fazemos deve-se pela capacitação do Espírito Santo. Amém? Na dependência do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Quando você prega o Evangelho, você está dando a receita. E o Espírito Santo é o farmacêutico que produz o remédio dessa receita e o aplica aos corações dos homens. Nós pregamos no poder do Espírito Santo. Em quarto lugar, e essa é uma das coisas que talvez para muitos de nós, aliás, em quinto lugar, seja muito difícil, é que a pregação expositiva ela está arraigada exegeticamente. Ou seja, ela interpreta o texto e tira do texto aquilo que ele diz. Exegese. O texto diz aquilo que ele quis dizer. O texto não pode ser manobrado para dizer aquilo que você quer dizer. Você não tem essa autoridade, nem eu tenho essa autoridade. O texto disse aquilo que ele disse. Você extrai do texto aquilo que ele disse. Amém, irmãos? Isso é muito difícil. Isso vai estar ligado a você aprender o que é interpretação bíblica, né? As regras de interpretação bíblica. Muitos irmãos conhecem muitas regras de interpretação bíblica, mas não sabem classificar o nome de nenhuma delas. Mas entendem na prática como isso acontece. Mas quando você pesquisa sobre isso, você tem farto material que pode ajudá-lo. Farto material que pode ajudá-lo a isso. E como nós precisamos estar envolvidos com isso, irmãos. Sintaxe, análise de palavras, verbos. Às vezes aprender o português, o espanhol. Não é? Nós nunca nos preocupamos com pronomes, com conjunções. E depois que nós nos tornamos irmãos, que nós temos que ler a palavra de Deus, então o Senhor vai corrigindo o nosso português, não é? Vamos atrás de dicionários, gramáticas. E quanto mais nós nos envolvemos, nós vamos atrás então do grego, do hebraico. Não há problema nenhum nisso. Amém? Em sexto lugar, a pregação é teologicamente precisa. E aqui muitos tropeçam, irmãos. Porque dizem assim, não me fale de teologia. Me fale de Deus. Ué, mas teologia é falar sobre Deus. Teologia é um discurso, um tratado sobre Deus, sobre tudo que Deus é. E o nosso conceito teológico, quando é errado, toda a nossa vida, como eu disse ontem, vai ser interpretada de maneira errada. Então você precisa saber sobre teontologia, teleologia, cosmologia, armatiologia, angiologia, hermenêutica, exegese. Irmão, está falando grego. Não, é português. Não é grego. É português. Irmão, mas eu sou uma pessoa tão simples. Não, irmão, você não pode ser mais simples do que eu. Eu demorava mais de uma semana para tentar decorar um versículo. E a sua velhice, seus cabelos brancos também não lhe impedem disso, porque a nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos capazes por nós mesmos. Às vezes você está olhando as forças em você mesmo, por isso que você pensa que é incapaz. Mas quando nós nos apegamos a Deus, Deus nos torna capaz. Um grande exemplo que eu sempre lembro é o irmão Delcio, que tem a 4ª série e é um teólogo. É um erudito. Não é? Mas tem a 4ª série, primária. Então, muitos de nós aqui estamos em vantagem sobre ele, nesse sentido. Mas o mesmo Espírito que habita nesses irmãos que nós ouvimos, Moody, falava para o irmão, o Moody tem uma Bíblia antiga escrita, a Bíblia anotada de Moody. É um tesouro de comentários. Em 7º lugar, um sermão, irmãos, precisa ser... Ou quando você vai compartilhar a palavra, sermão é feio, né? Como diz o irmão Delcio, vou pregar ser pé. Sermão eu já preguei muito. Vou começar a pregar ser pé. Em 7º lugar, um sermão ele precisa ser
ou um compartilhar da palavra, uma exposição da palavra, um ensino da palavra, precisa ser logicamente ordenado. E eu vou usar o exemplo do Pablo aqui. O Pablo estava falando sobre os espias da terra e como uma liderança ruim prejudica todo um povo, não é verdade? E ele estava mostrando, expondo para os irmãos o relato dos 10 espias que mancharam a imagem de Deus, difamando a terra. E quando ele chegou, irmãos, nas palavras de Caleb, o que ele fez? Ele não falou sobre elas ali. Porque ele precisa que o sermão dele seja logicamente ordenado. Então, se ele está falando sobre as palavras dos espias, e tem a palavra de outro antes da dos espias, e ele estava lendo a palavra dos espias, precisa pular a palavra do outro, que ele vai ordenar depois, quando ele continuar falando, e continuar falando dos espias. Nosso discurso, nossa exposição da palavra de Deus precisa ser ordenada. Precisa ter uma ordem de prioridades e um desenvolvimento lógico. O que significa isso? Significa que o nosso pensamento tem que ser linear. Você já viu um pregador que ele começa a falar sobre uma coisa, daí ele fala sobre outra, aí ele volta a falar a primeira, que ele lembrou mais uma coisa da primeira, daí ele sai para falar para a outra, volta para falar de novo da primeira, porque ele lembrou mais de uma coisa da primeira, ele fica fazendo assim. Ele fala, repete 1000 vezes a mesma coisa, não passa de um ponto, não desenvolve logicamente aquilo que diz, porque ele tem um pensamento circular. Não tem um pensamento de começo, meio e fim. A nossa exposição da palavra de Deus tem que ser assim, irmãos. Coloca os fundamentos, levanta as colunas, levanta as paredes, bota as vigas para a cobertura. Ou como você entra numa casa, está a sala ordenada, aí você vai para a cozinha, para os quartos. Ou seja, tem título, tem subtítulo, tem início, tem introdução, tem conclusão. Amém? Mas não só isso. Uma das marcas de expor a palavra de Deus é que o pregador, ele não pode de maneira nenhuma lidar com o texto como se não tivesse relação nenhuma com ele. Ele precisa estar apaixonado pelo texto. Quando ele ler o texto, os irmãos olham para ele e dizem: esse homem, essa mulher tem alguma coisa para me dizer sobre esse texto. Ele está intimamente ligado com o texto. O texto faz toda a diferença para ele. O texto faz parte da vida dele. O texto não é para o outro, o texto foi para ele. O texto moldou o caráter dele. O texto, de alguma forma, trabalhou nele, que ele está entusiasmado em expor aquilo para os outros. Ele não fala de maneira fria. Um pregador que fala de maneira fria é uma contradição, onde ele não deveria nunca levantar para expor as Escrituras para os irmãos. Tem que ser o trabalho da vida dele. Tem que ser a paixão dele. Aquilo que ocupa todo o tempo dele. Amém, irmãos? Nós estamos falando do Senhor, irmãos. Onde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração. Aquilo é o trabalho da vida dele. É por onde ele vai, ele está pensando. Ele está descansando e ele está lembrando. E eu gostaria de dizer para você que meditar na palavra de Deus não é você ficar tendo relâmpagos de pensamento sobre Deus, imaginações. A palavra no hebraico significa falar baixinho, falar consigo mesmo. A palavra falada para si mesmo. Então, primeiro você conhece a palavra. E quando você está meditando pelo campo, significa que você está recitando ela para si mesmo. Para fazer isso, você precisa conhecer a palavra. Então, nós somos meio loucos. Nós falamos sozinho. Não é verdade, irmãos? Todos nós. Se você é crente, você fala sozinho. E mais, você não somente fala sozinho, você fala consigo mesmo. Porque o salmista fala assim: por que te abates, ó minha alma?
Porque te afliges, ó minha alma. Espera em Deus. O que ele está fazendo, irmãos? Ele está pregando para ele mesmo. Ele pegou uma cadeira e disse assim: senta aqui, minha alma. Eu preciso pregar para ti agora. Tu está abatida, triste. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Se você sabe a palavra de Deus, então você está no campo falando baixinho. E algum amigo seu vai olhar para você e dizer: o que você disse? Nada, não. Falou comigo? Não. Não falei. Estou meditando sobre a palavra de Deus. Estou falando comigo mesmo. Estou falando ela para mim. Amém? E em nono lugar, esse pregador, ele fala com valentia. Paulo disse: não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Ou em outras palavras, ele fala como um pai. Essa é a figura do pai. O pai, como diz 1 Tessalonicenses 2, né? Como a pai falando aos seus filhos. O pai é a figura da autoridade. Ele não tem medo. Ele tem ousadia. Ousadia que vem do Espírito de Deus. Independente do tamanho do auditório e do tamanho dele, que nem os nossos pregadores aqui, né? Todos baixinhos, né? Aí você tem que trazer Mas quando eles se levantam como gigantes diante de Deus. Porque eles estão pregando não a palavra deles, a palavra de Deus. E um pregador corajoso, ele não camufla o texto. Independente de quem ele vai ofender, irmãos. Spurgeon dizia que os homens ofendem a Deus todos os dias. Deixa que Deus os ofenda alguma vez ou outra. Ele prega com ousadia. Ele prega sobre o inferno. Ele não camufla a palavra de Deus. Ele é valente. Como Deus disse a Josué: ser valente. É homem valente. Que se levanta no poder do Espírito Santo. Amém? E não somente isso. Ele é pastoralmente relacionado com o texto. Se por um lado ele é valente, duro, por outro ele é cuidadoso, amoroso e se preocupa com a alma das pessoas. Ele não tenta colocar nada goela abaixo na cabeça das pessoas. Ele é como uma mãe, uma ama de leite que amamenta os seus próprios filhos. Essa figura, irmãos, é assim: o ponto anterior é como o pai, e esse ponto como a mãe. Toda casa deveria ter esse equilíbrio. Sei que algumas irmãs são exceções, né? As irmãs são a parte dura e os maridos mais moles. Mas, normalmente, o pai é mais rígido e a mãe ou deveria ser, né? Mais emotiva, mais doce. O pregador é assim, é como um pai e como uma mãe. Ou como diria o meu irmão Carlos, lá de Salvador, é como uma rapadura. Doce e dura. Um mestre, um pregador, um expositor, ele combina esses dois pontos. Ele tem cuidado do rebanho. Primeiro ele tem cuidado dele mesmo, como diz a palavra de Deus, né? E depois do rebanho. A rapadura é doce, mas não é mole não. É? Entendeu, irmão? Sim. Vai ter que casar e morar muito tempo aqui para aí então conseguir entender esses mistérios. Amém? A rapadura é doce, irmãos? É, mas é dura. Né? Como um pai e como uma mãe. Amém? O pregador é suave com as ovelhas, mas ele é forte com os lobos, irmãos. Tem um irmão que estava falando que está com uma dificuldade na sua localidade, que os judaizantes estão entrando na sua localidade. Então Jesus não é mais Jesus, é Yeshua, né? Yehoshua. E
heresia disfarçada de erudição. Daí diz assim para você, aqui você não sabe, mas a Bíblia foi adulterada. E Constantino leva a culpa quase de tudo, né? Constantino fez isso, aquilo, né? E começa um monte de histórias e muitos são enredados por essas coisas, infelizmente. E com essas pessoas, como o Gerson muitas vezes diz, nós não somos doces. Estão mexendo em coisas fundamentais. A Bíblia diz que aquele que não declara que Jesus Cristo veio em carne, este é o anticristo. É o espírito do anticristo. Não é verdade? E João diz que se alguém vem ter convosco falando uma doutrina estranha, nem o recebais em sua casa, nem dei boas-vindas, para quê? Para que você não seja cúmplice das suas más obras. Então, com os lobos, nós temos que ser duros. Amém, irmãos? E, em último lugar, o pregador da palavra de Deus, ele deve declarar evangelisticamente. Ele é um homem que anuncia o evangelho, sempre. Sempre. Como o irmão disse, o irmão Leonardo Vieira disse para nós, que Moody estava pregando sobre o que seria, que faremos de Jesus chamado Cristo. Ele disse, vem a semana que vem e você vai saber o final dessa história. E no meio da semana houve um incêndio que devastou a cidade e a maioria dessas pessoas morreram. Não conseguiram ouvir o final. Ele disse, nunca mais deixaria alguém ir embora sem falar de Cristo. Então nós somos pessoas que anunciamos o evangelho. Dr. Martin Lloyd Jones diz que essa é a sua e a minha função. A função da igreja. Duas coisas simples, irmãos. Ganhar os perdidos e edificar os crentes. São resumos que nos ajudam muito. Qual a função da igreja, irmãos? Sempre. Sempre. Sempre que você está lendo, você precisa olhar e lembrar dos perdidos. E anunciar o evangelho com intrepidez. Inquirir as pessoas. O que o Gerson fez ontem aqui. Por isso que aí os irmãos entendem melhor. Gerson expôs a palavra de Deus e depois este lugar aqui se tornou um lugar de inquirição. Ele inquiriu de você uma mudança. Não é? Ele despertou você para fazer uma aliança com Deus. Para voltar para Deus, para se arrepender. Esse é o lugar da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ela tem que ter esse objetivo de levar os homens ao arrependimento, de edificar os crentes. Porque senão, irmãos, nós ficamos na teoria. Não é? O próprio Witness Lee diz que passou 11 anos numa reunião doméstica e um dia indo para essa reunião, de coisas profundas, o Senhor falou para ele, quantas almas você ganhou nesses 11 anos? E ele voltou para casa chorando. Porque ele não tinha ganhado ninguém. Porque a pregação, ela precisa ser evangelística. Precisa ter aplicação relacionada à história da redenção. Amém, irmãos? Amém? Acabou o meu tempo? Acabou. Na verdade, eu tenho 2 minutos de folga ainda. Vamos nos colocar de pé, irmãs? Ah, tem o Fabrício ainda. Agora que vem a aplicação. Nós vamos orar. Senhor, nós damos graças a Ti por essa oportunidade bendita, onde, de maneiras diferentes, por servos Teus, nós temos sido saturados com a Tua palavra. Nós Te agradecemos porque o Senhor é fiel à Sua palavra. E o Senhor prometeu que ela não voltaria para Ti vazia, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem a Sua palavra como um martelo que quebra a dureza do nosso coração, Senhor. E a Tua palavra é como fogo, Senhor, que purifica as nossas vidas, que queima toda a sujeira,
a mistura, Senhor, da nossa fé. E que faz nos render a Ti totalmente, em alegria, louvor, adoração. Até mesmo a tristeza produzida pelo Teu Espírito é uma tristeza que é segundo Deus para a salvação. E nós cremos nessa tristeza, Senhor, que gera arrependimento para a salvação. Nós não cremos nessa tristeza que muitos irmãos nossos têm sofrido nesses dias, que geram a morte. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra que produz vida. O Deus que das trevas disse haja luz, foi o Deus que resplandeceu nos nossos corações. Senhor, nós queremos olhar para Cristo e ser iluminado por Ele. Que essa verdade possa estar sempre diante de nós. Que o Teu Filho possa ser sempre apresentado de maneira fiel, com integridade, Senhor, de maneira coerente, e que possa surtir, Senhor, efeito nas nossas vidas. Cada palavra, Senhor, que venha da Tua boca, possa surtir efeito nas nossas vidas. Que sejamos boa terra. Que nada impeça o frutificar da Tua palavra. É a nossa oração juntos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.